Em Slingshot, o espaço sideral deixa de ser o cenário e se torna a própria psique. A nave rumo a Titã funciona como metáfora do inconsciente, um recipiente metálico onde o sujeito se confronta com aquilo que não pode escapar, a sombra. A vastidão escura entre planetas reflete o silêncio interno que precede a ruptura do ego. Os personagens flutuam em um limbo onde a gravidade da Terra, símbolo do real, já não os prende, e o delírio torna-se o novo chão. O isolamento da tripulação desvela o colapso da persona. Cada um carrega a ilusão de controle, sustentada por tecnologia e protocolos, mas o vazio cósmico expõe o desamparo primordial. A presença de alucinações e lapsos de memória atua como ponte entre o real e o simbólico. O inconsciente tenta reorganizar a identidade sob pressão extrema. O figurino estéril e o branco da cabine contrastam com o escuro profundo do espaço, a luta entre o ego racional e o caos arquetípico. A jornada ao satélite Titã simboliza a descida ao abismo interior. O herói, despojado de vínculos terrenos, precisa enfrentar a fragmentação da consciência. O planeta longínquo torna-se o arquétipo do destino inalcançável, um ponto de projeção do desejo e do medo. A comunicação falha com a Terra reforça o desligamento do princípio materno, mergulhando o grupo na orfandade simbólica do cosmos. O filme, então, encena o mito da travessia, o herói que busca a verdade fora de si e encontra o espelho deformado da própria mente. A nave é o ventre e o túmulo, o começo e o fim. A câmera lenta e a paleta fria capturam a suspensão do tempo, como se o universo observasse o delírio humano com um tipo de silêncio compassivo. Emerge de contingências ambientais altamente restritivas. O espaço da nave é um ambiente fechado, com estímulos discriminativos claros, alarmes, comandos de voz, painéis luminosos. Cada estímulo sinaliza demandas de sobrevivência e, ao mesmo tempo, reforça o controle institucional da missão. O comportamento verbal entre os astronautas torna-se condicionado pelo medo de falhar e pela expectativa de retorno à Terra, um reforço negativo constante. Os antecedentes da missão, treinamento, hierarquia e isolamento, formam um campo de controle quase total. A ausência de estímulos naturais e sociais cria privação sensorial, o que enfraquece o repertório comportamental e aumenta respostas emocionais instáveis. O ambiente, ao restringir, também provoca contracontrole, pequenas rebeldias, omissões e decisões arriscadas. O sujeito passa a agir contra o sistema que o mantém vivo, movido pela busca de autonomia. As contingências de reforço positivo, como a aprovação da equipe ou contato com familiares, tornam-se raras. O reforço substitutivo, o cumprimento do dever e o sucesso técnico não satisfaz mais o organismo. Assim, o comportamento de fuga ou esquiva se intensifica. O sujeito tenta escapar do próprio controle. A confusão entre sonho e realidade funciona como produto desse esgotamento de estímulos diferenciadores. Cada delírio atua como resposta a um contexto de privação múltipla. A realidade se dissolve porque o ambiente já não provê reforços estáveis. A voz interna do personagem principal torna-se um novo discriminativo, orientando comportamentos autodestrutivos, porém coerentes dentro do novo sistema de reforço. O filme ilustra o fracasso do controlador. A instituição científica, que deveria garantir previsibilidade e segurança, transforma-se em fonte de punição contínua. O sujeito, sem alternativa, recorre à criação simbólica, delírios, memórias falsas, como contra-controle radical. A perda da realidade é, na verdade, um comportamento adaptativo dentro de uma contingência impossível. A nave, enquanto ambiente total,
simboliza o laboratório extremo do behaviorismo, um espaço onde cada variável está sob controle e, justamente por isso, o comportamento espontâneo se torna um ato é o de ponto de resistência. condensação de todos os conflitos da nave. Ele representa o ego que tenta sustentar coesão sobre o peso de um inconsciente em expansão. Seus lapsos, visões e dúvidas não são falhas cognitivas, mas manifestações do desejo reprimido de romper com o controle. A experiência espacial é o retorno do recalcado, a projeção do medo de perder-se para o próprio vazio. Sua percepção se fragmenta em imagens que se deslocam entre sonho e vigília. Cada alucinação é uma tentativa de reorganizar o real, de produzir sentido no colapso. O deslocamento é duplo, da Terra para Titã e da razão para o delírio. A elaboração secundária ocorre nas cenas em que o personagem tenta interpretar o que vê, racionalizando o impossível, tentando costurar uma narrativa coerente para a própria dissolução. O espelho simbólico aparece nas comunicações gravadas. Ao ouvir sua voz de outro tempo, ele confronta a imagem que acreditava ser estável. Já não sabe se fala com o passado, com outro ou com o próprio delírio. A identidade se torna reflexo distorcido, o eu fragmentado pela distância, pelo silêncio e pela solidão sideral. O ápice de uma cultura técnica que promete transcendência pela máquina. O sujeito moderno é produto de uma organização social que substitui a experiência direta pela mediação tecnológica. A consciência, moldada pela racionalidade científica, encontra na viagem a Titã o espelho do seu próprio limite, a incapacidade de lidar com o imponderável. O filme mostra o ponto de ruptura entre o sujeito e os sistemas que o constituem. A linguagem, o trabalho coletivo, a hierarquia e a ciência deixam de funcionar como ferramentas e passam a atuar como prisões simbólicas. A mente, formada pela cultura, tenta reorganizar-se num contexto em que o humano e o artificial se confundem. A fronteira entre máquina e pensamento se torna porosa. Ao fim, Slingshot propõe uma reflexão existencial. Quanto mais a humanidade busca escapar de si por meio da técnica, mais retorna ao abismo interno. A cultura que produziu o foguete também fabrica a solidão cósmica. A conquista do espaço é a metáfora perfeita daquilo que o homem tenta há séculos: fugir do próprio espelho.